Oi gente, tudo bem? Eu voltei aqui no canal depois de muitos anos para retomar os nossos vídeos, retomar os nossos estudos e retomar o estudo de provérbios que eu deixei parado no provérbio 6. A gente vai falar hoje do provérbio 7. O provérbio 7 fala da mulher adúltera e eu recomendo a vocês que leiam o provérbio inteiro para se situar do que ele fala. E aqui a gente vai focar no entendimento do homem, na busca pela inteligência, na busca pela sabedoria, na busca pelo conhecimento de Deus. E é isso que a gente vai falar aqui nesse provérbio de hoje, o provérbio 7, versículos do 1 até o 3. Então eu vou ler aqui para vocês rapidinho, né? O que a gente vai estudar aqui, o que a gente vai refletir. Fala assim no provérbio 7. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Guarda sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres das palavras sedutoras. Na verdade, a gente vai estudar do 1 até o 4, que vai falar sobre essa sabedoria, os ensinamentos de Deus, né? Os preceitos que a gente tem que guardar no nosso coração. E o interessante disso é que o texto original fala, pé da letra, né? No texto hebraico, fala amarre-os nos dedos, escreva-os na tábua do seu coração, que são os preceitos, os mandamentos de Deus, que a gente tem que observar, cuidar, guardar no nosso coração com muito cuidado. E como é que a gente guarda esses ensinamentos e esses mandamentos que Deus nos traz? A gente guarda tudo isso, todos esses preceitos e mandamentos, conhecendo Deus. Como você vai guardar algo no seu coração que você não entende, que você não procurou entender, que você não tem ciência do amor de Deus por você, você não sabe quem é Deus na sua vida. Então fica muito difícil a gente guardar algo que a gente não sabe sequer o que é que a gente está guardando. E como é que a gente faz então? Você precisa necessariamente conhecer a Deus e buscá-lo de todo o coração. Essa busca que a gente tem com Deus, inevitavelmente você vai acabar conhecendo mais dos atributos de Deus, mais das características de Deus. E esse conhecimento que a gente adquire lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, lendo sobre a vida de Jesus, principalmente, para que você conheça quem foi Jesus, saiba quais foram as atitudes que ele teve durante a missão, o que ele diz para os discípulos, como ele trata os discípulos dele, ele trata muitos discípulos dele como amigos, como chegados dele de fato, né, que são amigos dele. Então, a gente precisa ser amigo de Deus, a gente precisa andar com Deus, entrar nessa luz de Cristo para que a gente o conheça e assim guarde de fato os mandamentos dele na nossa vida. O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E se a gente parar para pensar, como é que você vai amar a Deus sobre todas as coisas se você não sabe direito quem é o seu Deus? Você não sabe, na verdade, quem é Deus para você e às vezes até você está colocando coisas, pessoas, relacionamentos no lugar de Deus na sua vida porque você não tem o conhecimento de Deus. Então é muito importante que a gente conheça quem é Deus na nossa vida para que a gente, ao menos, possa observar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e não colocar coisas que não são Deus, né? Ou então até deuses, né? Que a gente cultua sem nem perceber que está cultuando. Então é importante que a gente busque esse conhecimento de Deus para que a gente possa também observar os mandamentos dele. E essa busca se dá pela leitura do Evangelho, por seguir mesmo, né? Inclusive seguir junto com a igreja de Cristo, né? Por mais que você não entenda bem o que está rolando na missa, não entenda bem o que está acontecendo, mas seguir esse caminho para que as coisas aos poucos se encaixem na sua vida, porque o conhecimento de Deus, as coisas sagradas, elas não acontecem assim de entendimento da nossa vida do dia para noite, sabe? É gradual.
É algo progressivo, então aos poucos a gente vai caminhando, subindo um primeiro degrau, um segundo degrau, até que a gente possa entrar mesmo nessa amplitude toda que é Deus na nossa vida, né? Ele vai se revelando aos poucos pra gente, entrando até nessa ideia de conhecer a Deus, conhecer quem Ele é na nossa vida e assim conseguir observar os mandamentos e os preceitos dele. A gente pode entrar nessa reflexão em João 9, que fala de Jesus e um cego. Eu vou falar aqui com vocês rapidinho sobre essa questão, porque eu acredito que ela se encaixa muito nesse conhecimento de Deus. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Então você vê que os discípulos dele aqui não conheciam muito bem a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, e pensavam que aquele cego poderia ser cego por causa do pecado de outra pessoa. E aí Jesus responde: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele, né? Então vai haver uma cura ali, vai haver um milagre ali para que a glória de Deus seja mostrada para outras pessoas e assim muitos possam crer até em Deus, né? Nos milagres, na providência divina. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, depois disso daqui, depois que ele fala com os discípulos dele, ele acaba curando esse cego, né? Ele cospe no chão, faz um pouco de lama com a saliva, passa a lama nos olhos do cego e ele passa a enxergar. E o que acontece é que esse cego, depois de curado, muitos fariseus falavam: quem foi que te curou? Quem é esse homem? Aí ele falava: um homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. E eles falavam: onde está esse homem? Né? Ele falava: não sei. Se você percebe que esse homem que foi curado, ele não conhecia Deus, ele não conhecia Jesus, nem o caráter de Cristo, ele não conhecia nada, ele só viu que foi curado. E aquelas pessoas que questionavam muito ele, elas estavam obstinadas em não conhecer Jesus. Você vê no texto que elas estão obstinadas em negar a divindade de Cristo, negar qualquer coisa a aquele respeito. E essa obstinação, ela advém também de não querer conhecer, né? Não querer adquirir o conhecimento de Deus. E qual foi a atitude do cego que foi curado? Depois de ele ser extremamente questionado pelos fariseus, extremamente até receber a agressividade daquelas pessoas, ele fala: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Então ele não sabe que Jesus é Deus, né? Mas ele tem essa consciência de que ele foi curado, que algo milagroso aconteceu ali. E esse questionamento dele traz esse querer conhecê-lo. E mais à frente no texto, né, nesse João 9, no versículo 33, diz que Jesus ficou sabendo que esse homem foi expulso da sinagoga. Eles até expulsaram ele da sinagoga pela cura. E Jesus foi procurá-lo. Você vê que Deus ali, Jesus, foi procurar aquele homem e se revelar a ele, né? E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu, é ele que está falando com você. E ele diz: eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então você vê que esse homem, ele não era um obstinado igual aos outros. Ele procurou o conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus trouxe a ele também o conhecimento dos preceitos de Deus, dos mandamentos de Deus, de quem é Deus de verdade. Como você vai seguir os mandamentos de Cristo? Como você vai seguir a religião católica? Como você vai ser um verdadeiro católico que defende as suas crenças, defende a sua fé, vive, sobretudo, vive a tua fé
se você não tem um conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus se dá através da procura. Não seja uma pessoa obstinada no erro, obstinada na ignorância, né? Às vezes não quer e tem preguiça de entender, às vezes, não é pra mim, sabe? Deus, ele se revela para todas as pessoas que o buscam e o procuram de coração sincero. Né? Deus se agrada do coração sincero das pessoas, muito mais do que sacrifícios, muito mais do que rituais, muito mais do que a sua inteligência humana, se você estudou muito ou estudou pouco. O que vale aqui é a sua procura sincera por Deus, e essa procura sincera por Deus vai fazer com que você o encontre. E nesse dia que você o encontrar, ele vai falar para você: você crê no Filho do Homem, você crê em mim, você crê em Deus. E a partir desse seu conhecimento, seguir os mandamentos de Deus, seguir os preceitos de Deus se tornará muito mais fácil na sua vida. Você vai ver que por amor, pelo amor, a gente faz tudo pelo amor, porque a gente ama. É muito mais fácil você seguir nesse caminho, no caminho com Deus, se você o amar, se você o amar de todo o coração e de todo o entendimento. Esse mandamento vai se apegar no seu corpo, na sua alma, vai ser a pupila dos seus olhos, como diz também um provérbio, é o que vai fazer sentido na sua vida. É o que vai fazer sentido você acordar de manhã, você seguir os seus passos, seguir a sua vida, as coisas que você se propõe a fazer, porque você o conheceu. Aquele dia você olhou para Deus, Deus olhou para você, ele se revelou a você e você o conheceu. E por causa disso você segue os mandamentos dele. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o Provérbio 7, que a gente deu uma estudada, mas eu recomendo que vocês leiam ele inteiro, porque fala da mulher adúltera. Mas eu foquei mais nesse conhecimento de Deus, né? E a partir disso, seguir os mandamentos dele. E a gente se vê no próximo provérbio, que vai ser o provérbio 8. Marca aí, ativa o sininho aqui do canal, se inscreve, deixa no comentário alguma coisa que você acha edificante pro canal, para as outras pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!